As pesquisas mostram que a grande maioria dos brasileiros não poupam para se aposentar. Um estudo de 2024 apontou que 6 em cada 10 aposentados precisam seguir trabalhando para tentar manter o mesmo padrão de vida. Já estamos cansados de saber que no financiamento a gente tem que pagar de 3 a 4 vezes o valor do imóvel. O Brasil ainda lidera com folga o ranking internacional de taxas de juros reais no mundo. Vamos entender por que o consórcio pode ser um investimento tão poderoso? E durante todo o curso eu vou te provar em números como isso é real, que mesmo a carta não contemplada é extremamente lucrativa, tornando o fator tempo seu aliado. E é exatamente o tempo o segredo que ninguém te conta no consórcio. O tempo não é um inimigo aqui, mas sim um parceiro de negócios. Se você chegou até aqui, meus parabéns! Você está a um passo de aprender sobre uma forma de investir que não te prende, não te toma tempo e muito menos risco, mas que com certeza te trará lucro, rentabilidade e formação de patrimônio. Meu nome é Leonardo, trabalho com consórcios há mais de 12 anos e vi na prática o poder que você tem nas suas mãos quando entende a estratégia que eu vou te apresentar nesse curso. Nessa primeira aula, eu vou mudar completamente a sua visão sobre o consórcio tradicional. Vou te mostrar por que é tão lucrativo investir em consórcio e onde está a oportunidade que ninguém te falou. E no final, você vai entender por que quem tem disciplina constrói patrimônio. Mas antes de falar apenas do investimento, vamos olhar para o futuro da maioria dos brasileiros? Ginê, coloca na tela as pesquisas que a gente separou. As pesquisas mostram que a grande maioria dos brasileiros não poupam para se aposentar. Mais de 1/3 dos aposentados não se preparam e hoje vivem com renda insuficiente. O INSS sozinho muitas vezes não basta para manter o padrão de vida. Sem educação financeira, muitos vão depender de esperança e não de estratégia. E o que é importante a gente refletir? Todos temos um ciclo, um momento onde buscamos uma qualidade de vida melhor e nos capacitamos para isso. E quando chegamos lá, começamos a usufruir desse momento, desse padrão de vida melhor. O que é importante pensar é que esses ciclos mudam. Vamos chegar em um momento que a gente vai querer descansar, tirar um pouco o pé do acelerador. Mas para isso acontecer, precisamos começar a planejar hoje a nossa tranquilidade financeira. E o consórcio é o caminho perfeito para chegarmos lá. E foi o que me motivou a criar a Atom. A minha maior motivação é enxergar o potencial que você tem de construir um futuro diferente e mudar a sua vida. Um futuro com verdadeira liberdade financeira. Isso não é apenas uma oportunidade de investimento. É uma porta que se abre para uma nova realidade. Uma decisão que pode redefinir o rumo da sua história. Imagina ter um plano estruturado, claro e possível. Conseguir visualizar um caminho que te proporcione tranquilidade para descansar, sem abrir mão dos seus sonhos, do seu conforto e da tranquilidade de vida que você deseja. Mais do que isso, construir um patrimônio que talvez você nunca tenha imaginado ser capaz de alcançar. Ou potencializar tudo aquilo que você já conquistou até aqui. Agora que você sabe quem está do outro lado dessa aula, vamos entender por que o consórcio pode ser um investimento tão poderoso? Vamos partir do entendimento que existem 3 formas da gente fazer aquisição de algo, sendo à vista, financiando ou pelo consórcio. Então vamos passar junto por cada uma delas. Modelo de aquisição à vista. Então vamos supor que você vai fazer aquisição de um imóvel de 1 milhão à vista. 1 milhão aplicado, considerando o rendimento médio hoje de 1% ao mês, equivale a 10 mil reais caindo todos os meses na sua conta. O aluguel de um imóvel hoje gira em torno de 0,5%. Então você já estaria deixando de receber todos os meses 5 mil reais desse investimento. Ah, mas você pode dizer, eu prefiro juntar esse dinheiro e comprar um imóvel à vista. E eu te digo que, quando você conseguir juntar e for comprar, esse imóvel já não custará mais 1 milhão. Em média, a valorização anual é de 7% ao ano. Se você juntar esse dinheiro em 10 anos, por exemplo, já temos que concordar que você terá que comprar um imóvel inferior ao que hoje custa 1 milhão. Agora vamos falar do financiamento. Já estamos cansados de saber que no financiamento a gente tem que pagar de 3 a 4 vezes o valor do imóvel. Bom, então eu acho que o financiamento está fora de questão, não é uma opção. Bom, se comprar à vista é ruim e financiar é pior ainda, o que sobra? Consórcio. No consórcio, você só perde dinheiro se não fizer ou se cancelar. Veja como ele já é diferente das opções anteriores. Eu já começo te falando que você não vai perder dinheiro. E durante todo o curso eu vou te provar em números como isso é real. Então, ou seja,
Todo mundo precisa ter um consórcio. Consórcio só é ruim quando você não faz um. Além disso, o consórcio não te requer estudo, tempo, só a disciplina de pagar a sua parcela em dia. Em todas as etapas do seu consórcio, ele é rentável, reaplicável e oportuno. E eu vou te provar nesse curso que mesmo a carta não contemplada é extremamente lucrativa, tornando o fator tempo seu aliado. E é exatamente o tempo o segredo que ninguém te conta no consórcio. O tempo não é um inimigo aqui, mas sim um parceiro de negócios. Dentro da nossa estratégia, o tempo te premia em todas as etapas. No consórcio, você tem lucro se contemplar no início do plano, formação de patrimônio e rentabilidade se for no meio do plano, e se você ficar para o final do plano, ainda assim vai sacar um valor maior do que você pagou em parcelas. E como fazer tudo isso funcionar? Com disciplina, pagar parcelas funciona. Você precisa apenas pagar suas parcelas em dia e participará da assembleia mensal. Participando da assembleia, você tem chances reais de contemplação. Não é necessário tempo estudando, tomada de decisões arriscadas e nem conhecimento no assunto. Pague suas parcelas em dia e é simples assim. Como vimos, o consórcio é uma opção incrível e agora eu vou te mostrar em números quão bom ele é. Imagina que você está conversando com mais 4 amigos e percebe que todos vocês querem trocar a TV por uma nova para assistir a Copa do Mundo com a família. A TV que vocês querem custa 5 mil, só tem um problema, ninguém ali tem os 5 mil agora e o limite do cartão também não é uma opção. Então surge uma ideia simples, e se a gente se juntar? Se cada um contribuir com R$1.000, todo mês dá para comprar uma TV. No primeiro mês, um recebe os 5 mil e já compra uma TV. No segundo mês, outro recebe e assim por diante. Em 5 meses, todos terão comprado a sua TV nova. Isso é a base de um consórcio. Sem juros de banco, sem depender de limite de crédito, com disciplina e planejamento. E como funciona por dentro? Grupo, lance, regras, prazo. Antes de mais nada, ele é regulamentado pelo Banco Central, o mesmo órgão que regulamenta todas as instituições financeiras no Brasil. Cada grupo de consórcio possui suas configurações e é muito importante olhar isso nos detalhes. Dentre as configurações temos prazo, quantidade de participantes, os tipos e as quantidades de lances. E esses detalhes influenciam e muito no investimento dentro do consórcio. Então vamos falar das contemplações. No consórcio, todos os meses acontecem as assembleias, que são em um dia específico do mês. Nessas assembleias, temos os participantes que são contemplados, de acordo com as seguintes possibilidades. Temos o sorteio, por meio da cota de cada participante. Lance livre, determinado pelo maior lance ofertado do cliente. Temos também o lance fixo, um lance fixado em um percentual igual para todos. Aqui na Atom, contamos com mais um diferencial, o lance fidelidade. Ele funciona da mesma forma que um lance fixo, mas só entra nele quem tem pelo menos 12 parcelas pagas em ordem direta. Ou seja, afunila o grupo e aumenta suas chances de contemplação. E é importante dizer que em qualquer modalidade só participa quem paga suas parcelas em dia. E como investimos utilizando o consórcio? As etapas do investimento são divididas em 3: revenda, formação de patrimônio e rentabilidade e capitalização. E vamos passar por cada uma delas agora. Essa que podemos considerar os 4 primeiros anos da sua cota ou 48 meses, a estratégia é revender essa carta, com lucro sobre as parcelas pagas. Confere o exemplo. Quero que você pense, por um momento, que fez aquisição de uma cota no valor de 200 mil, com a metodologia que a gente aplica aqui na Atom. Vamos simular que essa carta sua foi contemplada por sorteio na parcela de número 15. Você investiu por volta de R$13 mil em parcelas. Nesse momento, você tem duas opções: utilizar a carta para aquisição ou vender. Considerando que você fez como um investimento, você escolheu vender a carta. O mercado compra essa carta por pelo menos 25%, ou seja, R$50 mil. Nessa operação, você já tem um lucro de R$37 mil. São mais de 284% de rentabilidade. Isso é o consórcio utilizado com estratégia. E realmente, existe uma procura alta por essas cartas contempladas? Vamos entender se realmente vale a pena alguém comprar a sua carta contemplada ou financiar, por exemplo. No financiamento de um imóvel no valor de 200 mil, considerando a taxa de juros média a 1% ao mês e o prazo máximo praticado de 420 meses, chegamos ao total de R$789 mil, ou seja, 395% do valor financiado ao final do contrato e mais de 295%
apenas de juros. A pessoa que vai comprar sua carta te pagará 50 mil reais, que dará 25% do crédito. Então vamos olhar os custos no detalhe. 50 mil de entrada na sua carta já contemplada, 56 mil, ou seja, 28% de taxa administrativa durante todo o prazo, e eu não vou colocar na conta o cálculo da correção do consórcio, até porque o imóvel que o cliente comprou também valorizou. Vamos chegar a um valor final no consórcio de 306 mil reais. Desses, apenas 106 mil são taxas sobre o crédito que ela recebeu. Ficaria então 153% pago sobre os 200 mil recebidos, sendo apenas 53% em taxas. Entendeu por que as pessoas compram cartas já contempladas? Além disso, visto que o valor dos imóveis são cada vez maiores, mesmo que a carta contemplada não componha o valor total do imóvel, o cliente pode unir com outras da mesma administradora. Ou seja, o mesmo cliente acaba comprando 5, 10, 15 cartas para comprar um único imóvel. Agora, imagina isso a nível de grandes empresas. Já acompanhei operações de compras de cartas contempladas para construção de prédios, shoppings e outros imóveis de altíssimo nível. Uma carta contemplada tem saída rápida e na maioria das vezes não acompanha a demanda do mercado. E agora que você já entendeu a primeira etapa do investimento, vamos partir para a segunda. Considerando que a sua cota tem a contemplação no meio do plano, ou seja, por volta de 8 anos, já não é interessante a venda mais. Então fazemos o seguinte: a cada ano é aplicado ao seu consórcio uma taxa de correção, que tem como parâmetro o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Isso faz com que a sua cota, mesmo alguns anos sem contemplar, mantenha o poder de compra. Tá, e como utilizamos isso? A correção média anual tem ficado em torno de 7% ao ano, ou seja, após 8 anos, sua cota saiu de um crédito de 200 mil para mais de 343 mil reais. E é aí que colocamos o plano em prática. Utilizamos o crédito contemplado para aquisição de um imóvel e nele colocamos um inquilino para pagar o aluguel e, consequentemente, o seu consórcio vinculado ao imóvel. Percebe que aqui você vai ter de volta o seu valor de investimento mensal e pode recomeçar no consórcio com mais uma cota? Nesse momento já terá um patrimônio superior a 340 mil reais e uma nova cota de 200 mil. E essa estratégia vai se tornando uma bola de neve e o seu patrimônio aumentando cada vez mais. E o melhor, o consórcio vinculado a esse imóvel, uma hora vai quitar, mas a renda passiva gerada não terá fim. Esse estágio te mostra que o consórcio forma patrimônio e rentabilidade. Vamos à etapa final e não menos lucrativa. Como te falei há pouco, é aplicado ao consórcio a correção pelo INCC. O que é interessante aqui é que essa correção só se aplica às parcelas que você ainda irá pagar. Ou seja, nas parcelas que você já pagou, essa correção entra como um bônus. Dá uma olhada nesse exemplo. Lembra dos 5 amigos que queriam comprar aquela TV nova? Imagine que a cada mês a TV sobe R$500. Olha como ficaria o cenário dos 5 amigos. Então no primeiro mês, todos eles pagam R$1.000 e o primeiro a ser contemplado recebe 5 mil. No segundo mês, 1.100, no terceiro, 1.200 e no quinto mês, 1.400 e o último recebe 7 mil. Agora, olha quanto pagou e quanto recebeu o último amigo a ser contemplado. No primeiro mês, ele pagou R$1.000, no segundo 1.100 e no quinto mês ele pagou 1.400. Somando tudo, o último amigo pagou R$6.000 e recebeu 7 mil. Vamos mudar o cenário para aquela mesma cota que você fez de 200 mil no nosso exemplo. Olha como ela ficaria se você não contemplasse até o final do plano. O crédito estará no valor atualizado de R$631 mil e você terá tirado do bolso pouco mais de 474 mil. São mais de 157 mil reais a mais que você receberá além de todo o valor pago, considerando taxa e todas as custas do consórcio. Entendeu como todas as etapas são lucrativas e como fazer tudo isso que eu te falei dar certo? Não é fazendo qualquer consórcio por aí. Começar da maneira certa, com a escolha do grupo com o perfil ideal para o investidor. E é só com uma assessoria especializada no consórcio como investimento que você terá essa segurança. E isso é o que nós aqui da Atom fazemos de melhor.